Aí eu vou falar, estou recebendo aqui Ana Catarina. Aí você fala assim... Olá, gente, bom Olá. dia. Fala, bom dia. Olá, é um prazer estar aqui. Olá, é um prazer estar aqui com você, Levi. Aí estou também com o Natan de Oliveira. Ok e tal, vamos. Espero que que nosso papo seja relevante, sei lá. Vocês... Caraca, já, Não, esses caras ficam me ensinando aí. Não tem nada certo e errado, você pode falar. Tô meio empolgado, um pouco nervoso, mas vai dar certo. Não pode cast. Levi. Pode ser bem vocês mesmos. Não, eu sou de boa pra falar. Não acho que importância não. Na hora que você falar ok, eu vou. E a hora que você começar... Pode ser? Pode ser, já tá gravando já. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Canela Talk. Eu sou Levi Canela, contador consultor, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante para você, empresário. Nós vamos falar sobre a recuperação tributária para as empresas. Eu estou recebendo aqui a Ana Catarina. Olá. E estou aqui também com o Natan de Oliveira. Olá, um prazer estar aqui para conversar, para nossa conversa. E eles são profissionais especialistas da área tributária, com experiência, já têm ajudado empresas a recuperar impostos, a reduzir seus impostos de forma legal. Isso é muito importante, uma vez que se você toma alguma medida de recuperação fora da lei, você pode ter grandes penalidades. Mas eu quero iniciar aqui. Natan, a carga tributária no Brasil, a gente tem ouvido os empresários reclamarem, né, pelos noticiários. E realmente você também entende que a carga nossa é muito pesada? Qual a sua visão sobre a carga tributária no Brasil? Muito bem, Levi. É uma pergunta muito relevante para os empresários, né? Que no Brasil, no caso, pagam um imposto que é muito alto. Se o empresário hoje, ele paga o imposto dele sem fazer um planejamento, sem estar buscando as melhores opções que ele tem dentro da lei ali para poder estar pagando o melhor imposto possível, normalmente, uma boa parte, ele paga mais do que ele deveria estar pagando. E é uma carga muito alta, é uma carga pesada e que, se não for levado em consideração pelo empresário, muitas vezes até quebra a empresa. Na verdade, assim, o Brasil hoje tem uma das cargas tributárias mais elevadas, né, do mundo. E, Ana Catarina, como saber se realmente a minha empresa está pagando um valor a maior, está pagando a mais, né, dos impostos? É possível saber? Sim, então, como o Natan falou, os empresários geralmente não têm muito conhecimento contábil, então eles ficam à mercê dos contadores, né? Então, eles precisam analisar de forma que estão pagando seus impostos. Se está sufocando a sua empresa, alguma coisa está errada. Então, se está sufocando, se você está pagando um imposto que no final do mês você vê que as contas não estão batendo, né? Nós precisamos fazer um planejamento para começar a reduzir a sua carga. E muitas das vezes o imposto ele vai realmente, é uma fatia alta, como nós já falamos, né? E às vezes alguns impostos têm uma progressão, à medida que a empresa vai faturando mais, ele paga um valor maior e às vezes isso tem um impacto muito grande até no custo operacional, né? Na precificação do seu produto, e às vezes muitas empresas quebram porque não têm noção do que isso representa, né, no seu negócio. Mas um tema assim, muito relevante que com certeza os empresários têm ouvido falar é sobre o ICMS. O ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Como que está isso aí, Natan? Quais são as decisões? Isso é possível ter um benefício na recuperação do ICMS? Como tem sido esse contexto hoje? Com certeza. Hoje ele está pacificado. Hoje você tem a consolidação desta recuperação, que é o que? Você, por exemplo, a sua empresa hoje, caso não utilize disso, ela pode estar fazendo a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, e ela pode também estar fazendo até uma recuperação retroativa.
tá? Então tem que analisar se a empresa pagou a mais para trás e se está utilizando já desse tipo de exclusão. Ele vai reduzir o seu imposto, é algo hoje 100% seguro, tá? Inclusive foi, né, chamada tese do século e gerou várias teses filhotes também a partir delas. Então, assim, é uma coisa, é um tema muito importante também dentro da recuperação de crédito, né, de impostos. E Catarina, eu percebo que muitas empresas ainda não têm considerado, né, essa tese do século a seu favor. Exatamente. Né? Muitas empresas ainda continuam pagando, né, o ICMS lá na base sem fazer, né, o devido benefício. Isso é uma realidade, né? Isso é um benefício para as empresas do regime normal, para deixar mais claro, né? Empresas do Simples Nacional ainda não podem, né, fazer uso desse benefício. E é uma coisa que ficou muito evidente, porque não tem como você pagar um imposto sobre o seu real lucro, né? Então, o STF, né, julgou inconstitucional essa prática que estava acontecendo. Né? Um exemplo mais prático para acontecer, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma alíquota de 22%. Né? Vamos supor que uma empresa pague, venda um produto de R$1.000 e multiplicado pela alíquota de 22%, ficaria 220. Então, ela pagaria 220 de imposto. Os outros 780 seria o lucro da empresa. Né? Hoje, né, a partir de agora, né, os empresários conseguem pagar o PIS/COFINS somente em cima dos 780, porque antes pagavam em cima dos R$1.000. O que tem muitas empresas que ainda, exatamente, por não saber ou desatenção, acabam pagando ainda sobre os R$1.000. E isso, no final, há um impacto significativo. Com certeza. Né, uma alíquota de 22% do Rio de Janeiro, principalmente. Perfeitamente. Agora, um outro tema também que a gente escuta muito e a gente tem falado aqui, né, nas redes sociais da Canelli Santos, é sobre o regime monofásico do Simples Nacional. Como que funciona isso na prática? Dê uma explicação para a gente, Catarina, sobre o regime monofásico. Por que o empresário às vezes paga duas vezes? Como que é essa funcionalidade? Então, esse é um regime para as empresas do Simples Nacional. Né? Essa parte, os produtos, né, e algumas fábricas, eles são pagos pelos fabricantes. Há uma cadeia. Na primeira parte é pago o PIS/COFINS. E após, né, os atacadistas, eles não precisam pagar o PIS/COFINS deste produto. Né? Quando você paga, você consegue ter o ressarcimento desse produto, né, desse valor que foi pago e sim consegue abater em outras guias, né, e até mesmo ter o ressarcimento, a restituição desse valor. Perfeito. E nesta operação, ao identificar que a empresa, né, está pagando em duplicidade, né, ela pode fazer isso de forma retroativa, Natan? Pode sim. No caso, a empresa, caso ela tenha realmente feito um recolhimento equivocado, isso acontece com muita frequência. Então, às vezes, já veio pago o produto, lá no Simples Nacional dela, no DAS, pagou de novo. Porque na hora da classificação final, como a Catarina disse, a classificação veio como um tributado normal, ao invés de monofásico. Então, o que acontece? Ele vai lá e paga de novo, ele não está vendo que ele está pagando de novo. Então, isso pode ter acontecido por anos, por meses, né? Pode ser que ele consiga recuperar 5 anos para trás. Perfeito. Existem, né, alguns segmentos que a gente sabe, né? Nós sabemos aqui que tem monofásico, que é certo, igual farmácias, autopeças, supermercados. Dentre alguns outros segmentos, como, por exemplo, que vende muitas bebidas, né, refrigerantes e coisas do tipo. Então, a gente sabe que esses segmentos têm muito monofásico. Então, o pessoal desses segmentos já tem que ligar um alerta. Será que eu estou pagando imposto a mais? Não estou? Entendeu? Então, tem que dar uma olhada nisso. E, às vezes, o empresário, eles ficam com muito... A gente percebe que, às vezes, ficam com muito medo quando se fala de recuperação. Às vezes, parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Obviamente, isso passa por um especialista em fazer o procedimento de forma correta. Mas existe, às vezes, um receio, né? Sim. Do empresário, vou mexer com isso. E é só, a partir do momento que se identifica, o caminho é só pedir restituição, ou ele tem alguma outra forma, de repente, compensar os impostos? Como que seria isso, Catarina? Sim, no caso do regime monofásico, você pode compensar em parcelamentos, né, que você já pode ter Até débitos. De parcelamentos? Sim, parcelamentos nos débitos vigentes, mensais, e na guia atual, a guia do mês. Você pode compensar em diversas maneiras, ou pedir restituição.
A restituição demora um pouquinho mais, né? Porque a Receita precisa analisar, de fato, mas a compensação é feita de imediato. Isso realmente é um impacto significativo, né? Às vezes o empresário está lá com muita dificuldade, pagando o seu parcelamento, e de repente ele descobre que ele tem um valor e ele pode abater naquele parcelamento. São coisas que às vezes a Receita não fica divulgando isso, né? Aí nas suas redes, nos seus canais, mas é algo muito importante, né? E é relevante. Agora, a gente também tem lidado com até algumas outras situações, né? Nós já tivemos aqui casos de clientes que chegou aqui para Canela e a gente identificou que às vezes o NCM que ele estava usando estava incorreto. Qual o impacto do NCM errado na sua operação? Isso traz consequências no sentido do empresário pagar a maior, o Natan? É uma pergunta que eu te faço. Com certeza. O NCM ele é a classificação do produto. Então você tem lá você vende uma peça X e aquele NCM ele tem que ser condizente com aquilo que você está vendendo. Se você tem um outro NCM, o que acontece? Ele pode ter uma tributação diferente. Então, vamos dizer... Às vezes a maior Exato. que seria devido. Exatamente. Às vezes você tem um produto com NCM errado, ou seja, é um produto, vamos dizer, monofásico, igual a gente está falando aqui, que é um produto que já veio com o imposto pago na cadeia e você não precisa pagar de novo. E aí ele está com o NCM de um produto que não é monofásico, um produto normal. E aí o que acontece? Na hora de você pagar o imposto, você vai pagar de novo, porque vai estar lá uma tributação normal, ou seja, você está pagando a mais. Entende? Então você tem que ver essa classificação direitinho de produtos, como que está dos NCMs. É muito importante analisar isso na empresa, porque isso também pode estar aumentando o seu imposto e pode ajudar você a afundar o seu caixa. Né? Eu fiz essa pergunta porque o NCM é algo que parece que é algo simples, mas ele tem uma relevância muito grande. E de fato, na nossa vivência, a gente percebe muitas empresas com esse código errado. Então, você empresário, é possível que você tenha produtos classificados com NCM errado, como o Natan falou, gerando impostos indevidos que você está pagando e você não está sabendo. Então, é muito importante nessa classificação. Mas, Catarina, eu te pergunto, e qual o primeiro passo para você, às vezes, identificar, né, que determinada empresa tem algum valor, né, ou está pagando incorretamente e ela faz jus a uma recuperação tributária? Qual seria esse primeiro passo? O primeiro passo seria identificar o segmento que a empresa atua, né? Como o Natan falou, tem alguns segmentos que são específicos, né? Restaurantes, bares, né? Autopeças. Então, se você já está nesse segmento, tem que abrir o alerta. E aí, após essa análise, né, precisamos ver como estão as suas notas, como estão as classificações fiscais das suas notas. E aí, sim, conseguir corrigir e conseguir aproveitar o crédito nas suas guias, nos seus parcelamentos e aí, nesse processo, então você vai diagnosticar, você vai pegar as notas, né? É um trabalho minucioso, que muito exige técnico, todo né? cuidado, é um trabalho técnico. E aí você passa também, tem uma tal de PERDECOMP, né? Que assusta ou quem não conhece. E eu pergunto, o que é PERDECOMP, Natan? Qual a funcionalidade da PERDECOMP? A PERDECOMP é o meio utilizado ou a ferramenta utilizada que nós utilizamos, né, os contadores utilizam, advogados utilizam, para poder comunicar à Receita uma compensação a ser realizada, um ressarcimento a ser realizado. Então, vamos dizer que você pagou guias a mais e a gente consegue recuperar esse valor para você. E você quer restituir do dinheiro na sua conta, ou você quer abater de outro imposto. É através dela que nós fazemos isso. Nós fazemos o preenchimento de qual que é o imposto a restituir, qual que é o imposto a ser compensado, e toda essa informação é enviada para a Receita Federal. Ela leva um tempo a ser analisada, até ser homologada. Então, esse é o meio para poder fazer tanto compensação quanto restituição. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Perfeito. Então, a PERDECOMP né, ela faz parte deste processo. E é interessante, Catarina, que quando você também, e na experiência que a gente tem tido aqui na Canela e Santos, ao identificar um cliente com, né, uma possibilidade, ou seja, você corrige o passado e você também daqui para frente você ajusta, né, a vida daquela empresa, ou seja, a empresa também passa
a andar de forma mais regular, né, perante a lei. Né? Isso é um trabalho que também nós temos feito aqui na Canelli Santos. Né? Exatamente. A partir do momento que nós identificamos que pagou a mais, fazemos a compensação através do Perdecomp, o cliente consegue a ver esses valores e aí, a partir daquele momento, ele não precisa mais pagar a mais, né, duplicidade, os impostos. Perfeito. Natan e Catarina, dentro já da experiência, né, na Canelli Santos, né, nós temos hoje o nosso escritório, vai completar daqui, já temos 34 anos no mercado, e eu sei, né, eu acompanho, e eu sei que vocês têm feito esse trabalho. Nós temos casos assim, sem citar nomes, tá? Sem citar nome, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, nós não podemos falar, mas assim, exemplos de clientes no qual já fizemos recuperação tributária? Sim, nós fizemos recentemente, né, um mercado onde ele conseguiu reaver R$13 mil, né, e foi totalmente compensado através de um parcelamento que ele já tinha. Então, ele conseguiu abater mais de um ano de parcelamento a partir desses R$13 mil. Foi um caso super de sucesso, o cliente estava com um fluxo bem apertado, então foi bem legal poder ter um sucesso nesse caso. Perfeito. E esse prazo? O prazo para você identificar aquela empresa potencialmente ela tem, né, ela faz jus a um benefício. Qual a nível federal, né, como que funciona? Qual o prazo para que efetivamente, tanto se for uma restituição ou a compensação, para que ele já esteja gozando, né, ou usufruindo lá da compensação ou restituição? Você poderia dar mais ou menos essa expectativa de prazo, Natan? Então, depende muito do regime da empresa, tá? Porque hoje, o que acontece? O lucro real e presumido você utiliza, né, da Perdecomp, normalmente para fazer o pedido, fazer a compensação e restituição. A compensação, ela, embora a Perdecomp normalmente ela pode levar um tempinho para ser homologada, ela é imediata. Então você tem, por exemplo, um imposto que vai vencer daqui a alguns dias, se a gente tem um imposto para compensar, a gente faz a compensação e isso ela está compensado. Depois a Receita vai analisar a Perdecomp. A restituição ela pode demorar um pouquinho mais. Depende muito do caso, tá, do imposto, mas no lucro real e presumido pode ser que o dinheiro caia em alguns meses, pode ser em um ano, tá? O prazo que a Receita dá, no caso, é até 5 anos, mas normalmente cai bem antes disso, tá? Perfeito. A gente, obviamente, não pode determinar o prazo específico, porque depende da Receita Federal. E no Simples Nacional, normalmente, essa restituição ocorre de forma mais rápida um pouco. Mais célere, tá? Então, a restituição ela é mais rápida e a compensação ela é imediata também. A compensação, ou seja, você consegue fazer o valor... porque é uma recuperação também. Você está deixando de pagar, sim, então, sim, né? Sim. Você já pode fazer, né, a já compensação. Já iniciar esse processo. E eu lembro de um caso, né, até muito específico aqui, não sei se vocês vão lembrar, de um cliente que chegou aqui para o nosso escritório, né, e ele estava com uma certa dificuldade, né, como muitos empresários, e o nosso papel é identificar oportunidades, né, para gerar economia, para gerar redução. E eu não sei se vocês vão lembrar, e aquele cliente específico, dentro de todo o planejamento também que nós fizemos, que não foi só a redução tributária, envolveu o planejamento tributário, ele já estava com previsão de demissão de funcionários. Eu não esqueço que quando nós apresentamos para ele a economia que ele passaria a ter, ele imediatamente pediu para cancelar, né, todas as demissões que ele iria fazer. Então, isso realmente me deixou muito feliz, porque, querendo ou não, são empregos também envolvidos, né? Então, essa ação da Canelli Santos Contabilidade também tem um cunho social, porque são empregos, né, que estão sendo mantidos nesse tempo até de dificuldade que nós temos vivido. Mas há uma preocupação também, Catarina, assim, mas eu vou fazer a recuperação, será que a Receita vai me pegar? Será que a Receita vai me multar? Como que funciona isso? Né? Existe de fato essa preocupação, ou a partir do momento que é um direito, a Receita também não tem né? Como tem sido as nossas experiências nesse sentido, até para você tranquilizar o empresário? Sim. Os empresários, eles têm um pouquinho de medo da Receita Federal, né?
Isso é super normal, né? Porque nós tivemos casos de algum tipo de problema e a Receita vir atrás e ter algum tipo de penalidade fiscal e até criminal mesmo. Mas essas duas teses que nós falamos aqui, a parte do regime monofásico e a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, as duas são homologadas. Então, as duas são 100% legais, não tem problema nenhum em realizar as duas operações. E quando efetivamente ter a restituição dos valores, o cliente pode ficar tranquilo que a Receita não vai vir atrás desses valores novamente. Né? Perfeito, perfeito. E, Natan, existe também a possibilidade, a partir do momento de uma empresa, ela não é do Simples Nacional e ela identifica um crédito. Um crédito federal de um tributo federal. Ela pode, eventualmente, compensar esse crédito numa guia previdenciária? Essa possibilidade existe? Pode sim. Hoje é possível você fazer isso. Então, se ela tem hoje crédito de imposto sobrando, está pagando às vezes um INSS alto, às vezes dá para você reduzir esse INSS com um crédito que você tem em outro imposto, através de fazer uma compensação. Você faz uma compensação cruzada, né, do imposto, no caso não previdenciário, cruzada, né? não previdenciário com o imposto previdenciário, tá? Então isso aí hoje é totalmente legal, tá dentro da lei. Então é uma possibilidade que o empresário tem. Às vezes eu tô com a minha folha aqui, o INSS está alto, está pesado para pagar, e às vezes você tem um crédito que está sobrando ali na sua empresa, dentro do lucro real, lucro presumido, e você não está utilizando aquele crédito, está parado, ou você nem sabe que ele existe. Né? Tem que fazer uma análise nisso daí. Perfeito. Essa análise é feita através do balanço, né? Exatamente. Quando a empresa, às vezes ela tem uma retenção nas empresas, nos notos fiscais de serviço, e aquela retenção, a empresa no final daquele trimestre teve um prejuízo, a gente pode utilizar aquela retenção e abater nos impostos, seja INSS. Existem várias outras possibilidades também, Sim. como a própria tese do século, como outras teses que podem ser aplicadas, filhotes. A gente mostra normalmente para os nossos clientes, né, o risco. Por exemplo, hoje está 100% dentro da lei, esse daqui ainda está para ser aprovado, então é algo que pode ter que entrar com um mandado ou não. Você falou do PIS/COFINS, Exatamente. Por exemplo, tem o PIS/COFINS da própria base do PIS/COFINS. Existem Exatamente. outras possibilidades. E dentro dessas possibilidades, por exemplo, se a gente vai lá e reduz algo na base de cálculo, você pagou a maior também é crédito, também pode ser abatido de impostos, entende? Perfeito. Classificação errada de NCM, pode ser crédito também sem a gente corrigir. Então, você entende? Existem N possibilidades de recuperação de crédito ali dentro que podem ser utilizadas para compensar impostos que você está pagando hoje e está doendo no seu bolso, né, empresário? E de fato, assim, ter dinheiro no caixa faz toda a diferença, né? E há um senso também, Natan e Catarina, me permita até dizer, talvez um senso de urgência hoje, porque nós estamos prestes a ser introduzido a reforma tributária. E com a reforma tributária, chegam novos impostos. Inclusive, você que está nos assistindo, fique ligado, porque nós teremos em breve um podcast sobre a reforma tributária. E aí, nós vamos ter alguns impostos que hoje existem no ordenamento que não vão ter mais. Né? Nós teremos CBS, IBS, novos impostos, e aí até a recuperação tributária vai passar por um outro processo em virtude da extinção de alguns impostos. Então, neste momento, há essa urgência de analisar para que você também não deixe dinheiro aí para trás que você poderia, né, usufruir. Mas já finalizando o nosso bate-papo, eu queria perguntar para a Catarina, a Canelli Santos, como que ela tem de fato assim, atuado, né, quando efetivamente chega um novo cliente, ou seja, uma empresa, né, interessada na recuperação tributária, qual a atuação? Como que você organiza para identificar de fato, né, a possibilidade, né, de crédito? Como que você faz como que nós temos feito esse trabalho? Hoje nós temos diversas redes sociais, né, meios de comunicação, que o cliente pode vir até nós e perguntar, né, o que pode ser feito. Né? Hoje nós temos, além dessas duas teses que nós falamos, temos os estudos tributários também. Né?
Quando o cliente vem até a gente, né, para tomar um café, para vir conversar e explica a real situação da empresa, nós podemos analisar ali, às vezes na mesa mesmo, quais são as possibilidades, os casos que nós podemos ajudar naquele momento, né? E quando nós identificamos, nós, através do certificado digital, fazemos uma varredura, um raio-x fiscal, né? Onde conseguimos ver as declarações que foram feitas, o período que foi feito, o que está dentro da declaração, e aí a gente começa a análise, né, através dos nossos sistemas, ver o que pode ser feito nas notas fiscais para conseguir ter um aproveitamento aí legal, um ressarcimento desses valores. Perfeito, muito bom. Nós já vamos para as considerações finais, né, sobre esse assunto, que é um assunto muito relevante, né, porque como nós falamos aqui, trata de dinheiro na mesa, dinheiro que pode vir para o caixa da sua empresa, e eu quero franquear ao Natan, para falar aqui para quem está nos assistindo, você pode falar até nessa câmera aqui, qual a sua dica, né, para aquela empresa que de repente está lá com dificuldade para pagar o seu imposto, lá né, as vendas às vezes não está dentro da previsão e de repente está pagando um valor alto, como que ele pode fazer, né, para buscar essa ajuda na Canelli Santos? Então, eu vou ser muito sincero. Você que está nos assistindo, né, empresário, o que acontece hoje? Quando você está doente, quando você tem algum problema, você faz o quê? Você vai no médico, você procura um especialista. Quando a sua empresa está com um imposto muito alto, quando está difícil essa carga tributária, você precisa procurar um especialista. E hoje, o que acontece? Você precisa de alguém para fazer um planejamento tributário para sua empresa, para analisar se você tem créditos, para analisar se esse imposto pode ser reduzido, para fazer um planejamento de verdade para sua empresa, para que você possa ter um fôlego de caixa. Um fôlego de caixa para quê? Para você ter uma competitividade melhor, para você investir mais, para sua empresa crescer e para no momento de crise a sua empresa ter resiliência, ter uma resistência para poder estar ali firme no mercado e não quebrar, igual aconteceu, por exemplo, com muitos na pandemia. Então, o planejamento tributário ele é essencial. Você procurando a gente, nós vamos fazer uma análise, nós fazemos uma análise inicial, nós não cobramos essa análise inicial para ver para você o que nós podemos fazer, se você tem algum imposto. Você senta, conversa com a gente e eu garanto que o resultado vai ser muito positivo, como a gente já sempre tem aqui, né? Que bom. Muito bom, Natan. E Catarina, eu também, já nas considerações finais, eu queria também que você... E aquele empresário que não é cliente da Canelli Santos Contabilidade? A gente também pode ajudar esse empresário na recuperação? Com certeza. A palavra-chave é perguntar, né? Se você consegue perguntar, se você ir atrás, né? Ter essa vontade de ter todo mundo quer ter dinheiro, né? De ter um fôlego maior, consegue resolver os problemas. E aí a gente consegue ter uma conversa e conseguir resolver, né, a questão. Muito bom. Olha, eu quero agradecer Natan de Oliveira, Ana Catarina, né, por esse tempo aqui. Foi muito oportuno as orientações, né, as explicações que vocês deram, né, e isso com certeza gerou nos nossos ouvintes aí, naqueles que estão nos assistindo, né, a interrogação. Nossa, eu posso buscar, né, eu posso ter dinheiro que não está no meu bolso, mas que eu tenho. Mesa, né? Exatamente, está na mesa. Então, exatamente. Eu agradeço muito a vocês e, finalizando, também quero agradecer você que assistiu, né? E se você tem interesse, fale com a Canelli Santos Contabilidade. Nós vamos deixar aqui os nossos contatos, os nossos canais. Como foi falado aqui, nós temos ajudado, né, empresários, né, na redução tributária, na recuperação de crédito. Fale conosco e nós teremos o prazer em ajudar você e a sua empresa. Siga as nossas redes sociais. Foi um prazer estar com você. Fechou? Fechou. Quanto tempo? Deu 30. Deu 30? Deu 30, né? Você fez 5 minutos? Não, ele nem fez, não.